Pessoal, nós vamos ter agora a classe das crianças também. A escola infantil, as crianças podem se dirigir ali, é um momento especial delas, e isso é importante para, na linguagem deles, eles terem um momento deles com Deus. Amém? Pessoal, no dia 7 a 11 de agosto, de quarta a domingo, querendo Deus, nós vamos realizar a escola de missões. George, o que é, para quem é, quem pode participar? É para toda a igreja pode participar da escola de missões. O que é, George? A escola de missões, ela trata de 4 aspectos: adoração, missão, avivamento e caráter. Na escola de missões, eu e você vamos ser ministrados por pessoas cheias de Deus, tanto da presbiteriana como da Igreja Batista Esperança, que vai estar nos ajudando, tratando de avivamento, caráter, adoração e missão. E nesses dias, serão 6 dias, terão várias disciplinas. Cada disciplina vai ter um ministrante da parte de Deus para abençoar as nossas vidas. George, custa quanto? 0,800, é gratuito. Agora você vai precisar fazer a inscrição para a gente ter um controle de quantas pessoas vão participar. É para todos, e a gente quer que todos participem. Então você pode procurar o presbítero John, tem a inscrição online, e se você tem alguma dificuldade com a inscrição online, vai ter também a inscrição no papel. Hoje a gente não preparou ali uma mesa, mas nos próximos cultos a gente vai ter uma mesa ali fora, com a pessoa tomando o nome e fazendo a inscrição. E você pode, no grupo da igreja, ver lá o endereço online que o presbítero John colocou para você fazer sua inscrição. Quem entendeu, diga amém. Então vamos nos esforçar e participar da escola de missões, que vai ser bênção total. Você vai experimentar e você vai dizer, bem que George falou, vai ser bênção total. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios fica depois de Gálatas, antes de Filipenses. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Diz assim, versículo 14: pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Algumas traduções dizem te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos repetir mais uma vez para memorizar na mente e guardar no coração. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai falar bem forte aí em nome de Jesus. 1, 2, 3. Experimentando o despertamento. Eu vou falar sobre isso hoje. Experimentando o despertamento. Nós estamos fundamentados no livro de Efésios. Alguns teólogos dizem que esta carta aos Efésios é a rainha das cartas teológicas do apóstolo Paulo. E ele manda esta carta para a igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso praticamente nasce na terceira viagem missionária de Paulo, que está registrado em Atos capítulo 19. E ela já nasce com uma presença massiva, forte, profunda, poderosa do Espírito Santo e de Deus na igreja. O Espírito Santo agiu de tal maneira que a cidade inteira de Éfeso foi impactada. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, uma megalópole, uma cidade onde tinha os seus comércios e todas as navegações passavam por ali, de sorte que sociologicamente, politicamente, era uma cidade próspera, mas espiritualmente estava em trevas. Chegou então o apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária àquela cidade e encontrou alguns discípulos de João. E a pergunta que ele fez foi: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nem nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Nós conhecemos o batismo de João. E então Paulo começa a ensinar para eles a presença do Espírito Santo, a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e eles são cheios de tal maneira que há um avivamento na igreja, e esse avivamento toca a cidade de Éfeso. A Bíblia diz que foi tanta graça que Deus derramou, que os bruxos, os ocultistas, vinham para as praças públicas, rasgando seus livros, queimando seus nichos e colocando diante do fogo em praça pública, se convertendo ao Evangelho e dizendo: só o Senhor é Deus. Os anos se passaram, essa igreja que nasce com o poder, com o fluir, com a graça do Espírito Santo, começa a trilhar um caminho de tensão e de frieza. Na época em que a igreja está passando por tensão e frieza, já não é mais o apóstolo Paulo que está dirigindo, é o jovem pastor chamado Timóteo, que era muito ligado ao apóstolo Paulo e o tinha como pai espiritual. E Paulo, de fato, era um homem muito importante na vida de Timóteo. Paulo então escreve tanto à igreja como a Timóteo e dá diretrizes de como experimentar um despertamento. No capítulo 1, ele fala que o amor de Deus é eterno. No capítulo 2, o amor de Deus entrou na história encarnado em Jesus de Nazaré, e pela graça de Jesus nós somos salvos. Isto não vem de vós, de nós, é dom de Deus. No capítulo 3, ele fala que o amor de Deus tem 4 dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. No capítulo 4, ele fala que a igreja deve andar em unidade, e pela unidade da igreja Deus derrama dons, levou cativo o cativeiro e derramou dons espirituais, e deu uns para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista, outro para pastores e outro para mestre, visando o aperfeiçoamento dos santos. Paulo está escrevendo e dizendo: vocês já experimentaram muito de Deus, mas eu quero dizer, Deus tem mais para vocês. E quando Paulo diz Deus tem mais para vocês, ele entra no capítulo 5 e ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andai, não como nércios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com hinos e cânticos espirituais e com gratidão em vossos corações. E aí ele vai nos ensinar o que o despertamento espiritual produz. Primeiro, o despertamento nos conecta com o tempo de Deus para vivermos o propósito de Deus. Você está aqui nessa igreja, você está nessa terra, você está na nação brasileira, no estado da Bahia, na cidade de Itabuna, no bairro e na rua que você mora, porque Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito com essa igreja. Deus tem um propósito com o nosso pastor Davi.
Deus tem um propósito com os presbíteros, Deus tem um propósito com toda a liderança, Deus tem um propósito com cada cristão dessa igreja. Segundo, o despertamento nos conecta com o tempo de Deus para vivermos com relevância. Quando Deus desperta a igreja passa a ter relevância. E eu creio que nessa jornada de 21 dias, Deus quer nos despertar, Deus quer nos levantar na força do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Terceiro, o despertamento nos conecta com o tempo de Deus para discernirmos o nosso tempo. Quando Deus desperta a gente e nos conecta com o tempo dele, ele também quer que a gente discirna o nosso tempo. E o nosso tempo no Brasil hoje é um tempo de polarização, guerras culturais, guerras espirituais, desordem no campo político, econômico, jurídico. A gente tem que discernir esse tempo. E esse tempo, historicamente falando, é o tempo da pós-modernidade, aonde tudo é permissivo, tudo é relativo. Mas eu quero lhe dizer que essa palavra sempre foi e sempre será a verdade absoluta de Deus em Cristo Jesus. Por isso, por meio de Cristo e da sua palavra, nós podemos ter um genuíno despertamento. Quem aqui quer um despertamento da parte de Deus? Levanta a mão. Levanta a mão quem quer um despertamento da parte de Deus. Então receba da parte de Deus o que eu vou liberar para você agora. Primeiro, quem está conectado com o tempo de Deus, vive com sabedoria. Deus quer despertar você e eu. Deus quer despertar a igreja para a gente andar com sabedoria. Salomão, quando foi assumir o reino, ele, sabendo da grandiosidade do povo de Deus, ele pede sabedoria. Tiago escreve e diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ei mãe, ei pai, você que tem que lidar com o seu filho, que seja criança ou adolescente, Deus está lhe dando uma chave nessa noite. Pede sabedoria. Você que é empreendedor, você que é líder, você que lidera, Deus está dizendo: pede sabedoria. Porque Deus não lança em rosto, Ele dá a todos que pedem com fé. Nós precisamos de sabedoria para ganhar as almas. O que é que Provérbios 11 vai dizer? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Você quer ver quando a pessoa tem sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento e de inteligência. Inteligência você já nasce tendo, todo mundo aqui é inteligente. Conhecimento você adquire nos livros, nos cursos, na faculdade, na escola. Agora, sabedoria só Deus tem, só Deus dá. Por isso você vê algumas pessoas que nunca foi em um seminário teológico, mas quando abre a boca, Quequinho, brota sabedoria. Por isso você vê pessoas com aquele cabelo branco, que a Bíblia chama de cãs branca, e você senta para conversar, quando aquela pessoa abre a boca, sai palavra de ciência e de sabedoria. E a gente precisa de sabedoria, meu irmão, para ganhar almas. Esse é o ano que nosso pastor teve a visão, e nós estamos vivendo essa visão, que é o ano da conquista. A gente precisa sempre manter o fervor aceso, porque esse propósito continua. Deus está dizendo: desperta a igreja, desperta a igreja, desperta a crente, porque nós temos muitas almas para ganhar nessa cidade. Um homem, ele gostava de evangelizar, e ele levava muitas almas a Cristo, e ele era um homem muito sábio, e ele liberava a palavra, e as pessoas tomavam a palavra de sabedoria e reconheciam Jesus como seu Senhor. Ele foi viajar, sentou no ônibus, do outro lado sentou uma pessoa, e aí ele puxou conversa para falar do evangelho, a pessoa nem deu ligança para ele. A viagem era longa, e ele falando, a pessoa não deu ligança. Quando chegou perto de terminar a viagem,
aquele que não deu nenhuma ligança para ele, já era meio-dia, o sol quente, ele disse: rapaz, o que não tinha dado ligança para ele disse: rapaz, esse sol está quente, viu? Ele olhou para o homem, pegou a brecha e disse: meu amigo, pior é no inferno, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Meu irmão, a Bíblia fala de dois caminhos: céu, inferno, com Deus e sem Deus. A pior coisa do inferno não são os demônios que estão lá. A pior tragédia do inferno é a ausência da presença de Deus. Por isso, sábio é quem anda com Deus, sábio é quem ganha almas para Deus, sábio é quem conduz almas ao novo nascimento. Segundo, quem está conectado com o tempo de Deus, despertado por Deus, vive a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 15: portanto, vede prudentemente como andar, e não como necio, mas sim como sábio. Versículo 17: pelo que não sejais insensato, mas procurar entender qual seja a vontade do Senhor. Existe a vontade de Deus para eu e você experimentar. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para você, a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Nem tudo o que é bom para mim e para você é bom para Deus, mas tudo que é bom para Deus é bom para você, é bom para mim, é bom para nós. Por isso, sábio é aquele que lança-se no rio do avivamento, experimenta de Deus um despertamento para experimentar e viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida santificada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer um povo santo, porque quando Ele encontra a igreja santa, Ele faz proezas e maravilhas. Jonathan Edwards disse: um homem santo é uma arma poderosa nas mãos de Deus. John Wesley disse: dei-me 100 homens que não tenha medo de nada, rejeite o pecado, vive em santidade, e eu alcançarei esse mundo para o Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus disse a Josué, em Josué 3,5: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós no dia de amanhã. Quando você se consagra, quando você se santifica, Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita o teu povo com maravilhas. Nós precisamos nos santificar, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, quem vive ela, no dia do juízo, será honrado por Deus. Vale a pena, meu irmão, renunciar ao pecado. Vale a pena renunciar ao mundo. Vale a pena renunciar ao eu. Vale a pena renunciar aos prazeres, à luxúria do mundo e viver na presença de Deus. Ser taxado de louco, ser taxado de fanático, ser taxado de quadrado. Mas quem está na vontade de Deus, no grande dia do Senhor, será honrado pelo próprio Deus. Fica firme, fica firme. Terceiro, quem está conectado com o tempo de Deus, despertado com Deus, é cheio do Espírito Santo. Versículo 15: portanto, vede prudentemente como andar, e não como necio, mas como sábio. Quem é despertado anda em sabedoria. Versículo 17: quem é despertado vive a vontade de Deus, pelo que não sejais insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
quem é despertado por Deus experimenta uma vida cheia do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence a pessoa do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito Santo que tira as cegueira dos olhos, abre nosso entendimento para a gente discernir a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos leva a viver uma vida vitoriosa contra o pecado. A Bíblia diz que quando Jesus foi ser batizado no Rio Jordão, enquanto ele estava orando, a Bíblia diz que o céu se abriu. O Pai disse: eis meu filho amado em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, precisou do revestimento do Espírito Santo, quanto mais eu e você. Nós carecemos, nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele sai do Jordão, o Espírito Santo guiou ele e levou ele ao deserto. E ele foi tentado pelo diabo 40 dias. E o diabo tentou ele em 3 dimensões: física, psicológica e espiritual. Na dimensão física, o diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo tentou então depois na dimensão psicológica, dizendo: pula do pináculo, faz um striptease espiritual para que creiam em ti. Ele disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele faz a tentativa depois espiritual e diz, mostrando todos os reinos do mundo, ele disse: eu te darei, se prostrar do me adorar-te. Jesus, com a palavra, repreendeu o diabo e disse: arreda de mim, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a eles darás culto. Ei, Deus tem vitória na dimensão física, na dimensão psicológica e na dimensão espiritual. Eu aproveito aqui para dizer o seguinte: a gente precisa crer que Deus quer o nosso bem espiritual, psicológico e físico. Se porventura a gente enfrenta uma enfermidade física, Deus tem interesse de curar. Por isso que a gente está na campanha e na jornada dos 21 dias. Por quê? Deus pode curar, porque Ele quer o bem-estar dos seus filhos também no campo físico. Ele quer o bem-estar dos seus filhos no campo psicológico. E quando Ele encoraja, quando Ele libera força, palavra, vida, para mim, para você, para nós, para o nosso pastor, o nosso psicológico é fortalecido em Deus. E Ele quer dar vitória para a gente no campo espiritual. O que é que diz Efésios 6:10? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando ele diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele completa dizendo: tomai toda a armadura de Deus. E ele vai dizer quais são as armaduras: justiça, couraça da justiça, cingido com a verdade, calçado com a paz, embraçado com o escudo da fé, guardado com o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração incessante para vencer o dia mau. Quem coloca essa arma no Filho de Deus? O próprio Espírito de Deus. Por isso a Bíblia diz: não vos embregais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito quer fortalecer a igreja, quer despertar a igreja e vestir a igreja de toda a armadura de Deus: justiça, verdade, paz, fé, salvação, palavra, oração. E a gente vai vencer nessa jornada em nome de Jesus. Quarto, quem está conectado com o tempo de Deus experimenta um despertamento da parte de Deus, vive em expressão de louvor. Irmãos, se tem algo que Deus se agrada é quando a igreja louva.
se tem algo que Deus se alegra, é quando a igreja adora. Olha o que diz o versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, se porventura você está passando por uma batalha espiritual, se porventura você quer mais de Deus, se porventura você quer um despertamento da parte de Deus, se porventura você e eu quisermos uma comunhão mais íntima com Deus, a gente precisa aprender a adorar a Deus em espírito e verdade, e viver diante dele com hinos, com cânticos espirituais. Ah, meu irmão, se eu e você tivesse noção da força que tem quando os irmãos estão nos instrumentos aqui, louvando e bendizendo o nome de Jesus, se eu e você entendesse quando a igreja se reúne e a gente começa a cantar, e nas bancadas todo mundo adorando, louvando, engrandecendo, bendizendo o nome de Jesus, se eu e você tivesse a noção mais profunda de que quando a gente vai acordar, a gente acorda louvando a Deus, agradecendo a Deus, quando a gente vai dormir, a gente fecha a noite louvando a Deus, bendizendo a Deus, a gente não tem noção do que isso significa. Dito isso, que Deus tem um despertamento para a gente, e o despertamento que Ele tem para a gente é para a gente andar com sabedoria, viver a vontade dEle, ser cheio do Espírito Santo e louvar. Quando a gente experimentar essas 4 coisas, pelo menos 2 coisas vai acontecer. Primeiro, Deus vai manifestar o seu poder entre nós. Deus quer manifestar o seu poder entre nós. Igreja, vamos continuar confiando no Senhor. Vamos continuar certo de que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Vamos continuar confiando que Ele é a nossa luz e a nossa salvação, e nada e nem ninguém vai fazer a gente temer, e a gente vai permanecer firme com Ele. Vamos continuar firme, crendo que Ele é o nosso rochedo, a nossa cidadela, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso curador, o nosso sanador, aquele que é Jeová Rafa, o Deus que cura, é aquele que é o Jeová Shalom, a nossa bandeira, aquele que é o Jeová Nissi, nossa bandeira, Jeová Shalom, nossa paz, Jeová Tessiquenu, nossa justiça. A gente tem que continuar crendo nesse Deus todo-poderoso, aleluia. Segundo e último lugar, esse avivamento, esse despertamento que nos leva a viver com sabedoria, a vontade dEle, cheio do Espírito Santo e em louvor e adoração, vai fazer a gente experimentar o poder e vai fazer a gente experimentar a presença de Deus. Não tem nada comparado à presença. Não tem nada comparado à presença. Às vezes a presença vem como em Pentecostes, de um vento impetuoso. Mas muitas vezes a presença vem como na caverna de Elias, de uma brisa suave. A Bíblia diz que passou o fogo e Deus não estava, passou o terremoto e Deus não estava, passou uma lufadazinha, uma brisa suave, e Deus estava naquela brisa falando com Elias. Ei, eu não sei se vai ser em um vento impetuoso, eu não sei se vai ser em uma brisa suave. Eu sei de uma coisa: nesses 21 dias nós vamos experimentar a presença de Deus. Deus tem mais para nós. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Bendito seja Deus, aleluia. Paulo, vem cá, Paulo, pode subir aqui em cima, Paulo, por favor. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos colocar diante de Deus esse tempo, agradecendo a Ele por esse momento. Vamos colocar, irmãos, a jornada do nosso pastor no seu horário. Vai lá, se conecta com Deus, aonde você estiver, no trabalho, em casa. Se estiver em casa, vai no seu quarto, tira um tempinho ali com Deus, consagra a sua vida, ora pelo nosso pastor Davi, ora pela igreja, ora pela liderança, ora pela salvação. Nosso objetivo ainda é ganhar almas esse ano. Tem muitas almas para a gente ganhar nesse ano ainda, nessa cidade, nesse bairro, nos bairros adjacentes. Ora a Deus pela escola de missões, se inscreva na escola de missões.
Ore, porque Deus vai fazer proeza. O nosso pastor Davi também vai estar realizando conosco a conferência, a igreja para hoje. Já esteja orando por esse projeto. É um projeto que Deus colocou no coração do nosso pastor Davi. Esteja orando para Deus derramar graça e bondade. E nós vamos orar agora, concordando com a sua vitória também. Coloque sua família, coloque sua necessidade. De repente também você está com uma necessidade física, coloque diante de Deus. Talvez você está com uma necessidade psicológica, coloque diante de Deus. Talvez espiritual, coloque diante de Deus. Deus tem um plano contigo. E a gente vai orar com Paulo agora em nome de Jesus. Senhor Deus, o Senhor falou à igreja do Senhor nesta noite. E nós ouvimos, Senhor. E pedimos que fique cravado em nossos corações o que o Senhor colocou nesta noite para nós, e que nós não possamos ser só ouvintes, Senhor, mas praticantes da Tua palavra, que possamos, Senhor, despertar, que possamos, Senhor, acordar como cristãos genuínos, como servos do Senhor, para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, e que possamos estar prontos, porque o Senhor dá sabedoria, o Senhor derrama a Tua graça, o Senhor derrama o Teu Espírito sobre aqueles que querem, e o Senhor nos enche para sairmos a levar a Tua palavra. E nessa noite eu rogo, Senhor, começa por mim, me desperta, Senhor, desperta a minha casa e desperta a igreja do Senhor, que possamos ter um avivamento nessa igreja, que possamos fazer, se nós já vimos que o Senhor tem abençoado durante esses 6 meses, que os próximos 6 meses sejam muito mais abençoadores, e que nos levantemos, Senhor, para marchar, porque o Senhor é o nosso general, e o Senhor vai à frente, e a vitória é certa, porque o Senhor é um Deus de vitória. Por isso estamos aqui nessa noite, rogando ao Senhor, nos encha, nos transborde, Senhor, do Teu Espírito. Inculca a palavra do Senhor no nosso coração, que a todo momento nós possamos falar do Teu amor, falar do Teu reino, que já está presente, porque o Teu reino ainda não virá, mas ele já está presente. Desde quando o Senhor subiu aos céus, o Teu reino se faz presente, e que possamos servir ao Senhor, e que nós possamos também conquistar nossos familiares, nossos amigos, os nossos vizinhos, porque o bem que eu quero para mim, também queremos para os nossos parentes e os nossos vizinhos. E o bem, o único bem, é o Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.